Olá, gente. Nessa aula nós vamos entender não só o modelo de Thomson e de Rutherford, mas vamos entender o porquê eles criaram esses modelos. Então, vamos à aula. O primeiro modelo que vamos estudar agora é de Thomson. Mas antes de estudarmos o modelo atômico dele, vamos estudar o porquê ele propôs esse novo modelo atômico. Aí, como vocês podem ver, está um esquema do experimento em que ele fez. Como que funciona? Esse aí é um tubo de Crookes. Como que funciona o tubo de Crookes? Vocês estão observando onde está escrito para vácuo? Ali é onde você acopla uma bomba a vácuo para poder fazer vácuo dentro do tubo. Este vácuo serve para poder deixar o gás que está contido dentro do tubo sob baixa pressão. Após fazer isso, aplica-se energia de alta voltagem. Quando aplica-se essa energia, o que acontece? Dentro desse tubo aparece um feixe de luz, representado por essa linha verde. Até aí tudo bem, porque esse experimento em si, ele não foi proposto primeiro por Thomson. Antes disso, duas pessoas já haviam feito esse experimento, que é o Faraday e o Crookes, como o nome desse próprio equipamento é chamado ampola de Crookes, em homenagem a Crookes. Ele já havia feito esse experimento, mas qual foi o diferencial entre Faraday, Crookes e Thomson? Entre o experimento de Crookes e o experimento de Thomson, um engenheiro alemão conseguiu fazer uma bomba de vácuo muito mais potente do que a que existia na época, pois as bombas que existiam não eram suficientes para que o experimento desse certo. Ou seja, o experimento de Faraday e de Crookes não tinha a pressão baixa o suficiente. Quando o feixe de luz aparecia na ampola, o que Thomson fez? Ele aproximou um campo elétrico desse experimento. E o que dava para se observar? Que esse feixe ele era atraído para o polo positivo do campo elétrico. Também esse feixe era capaz de rodar uma ventoinha. Vocês podem não estar conseguindo imaginar o que seja isso. Então eu vou colocar o experimento para vocês observarem. O primeiro experimento vai ser o feixe luminoso girando uma ventoinha e o segundo, o feixe de luz sendo atraído para o polo positivo. Desses dois experimentos, dá para tirar algumas conclusões. A primeira é que as partículas que estavam presentes ali naquele feixe luminoso possuem massa, porque consegue fazer girar aquela ventoinha. A segunda é que essas partículas possuem carga negativa. Por quê? Porque ela é atraída para o polo positivo do campo elétrico. Outro fato do experimento da ampola de Crookes é que, independente do gás, se você pode colocar um gás de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, independente do gás, ele vai formar esse feixe luminoso. Ou seja, independente da natureza do gás, vai formar esse feixe. Isso quer dizer que essas partículas são comuns para todos os átomos. Thomson denominou essa partícula de elétron. Agora, antes de falar do modelo atômico de Thomson propriamente dito, vamos comparar o elétron com algumas características do átomo. A primeira é o tamanho do átomo com o tamanho do elétron. Naquela época já tinha estimativa do tamanho do átomo, mas por mais que o átomo fosse pequeno, o elétron ainda era menor ainda. A segunda comparação é com relação à massa, que é análogo ao tamanho, que mesmo a massa do átomo sendo muito pequena, a massa do elétron ainda era muito menor. Tendo isso em mente,
Thomson propôs seu modelo atômico em 1898, um ano após ele ter descoberto o elétron. Aí, como vocês podem ver, está a proposição do modelo atômico de Thomson, onde é basicamente uma esfera carregada positivamente, contendo toda a massa do átomo com elétrons incrustados dentro dessa massa. Esse modelo atômico é conhecido também como pudim de passas ou pudim de ameixa. Mas uma forma bem interessante de você mentalizar o modelo de Thomson é você imaginar uma melancia. Aí, como vocês podem ver, esse aí é basicamente o modelo de Thomson, onde a semente seria os elétrons e o resto seria a massa positiva. Agora vamos estudar o modelo atômico de Rutherford. Análogo ao modelo de Thomson, vamos observar primeiro o que levou Rutherford a propor o seu modelo atômico. O experimento de Rutherford consistia em bombardear uma folha de ouro com radiação alfa. Como vocês podem observar, a folha de ouro é representado por esse esquema em laranja. Já esse esquema em verde, ele representa a chapa fotográfica. O que quer dizer chapa fotográfica? A chapa fotográfica serve para mostrar onde a partícula alfa está se colidindo. Com esse experimento, esperava-se que a partícula alfa, que está sendo representada por esses pontos brancos, passasse diretamente. Contudo, o experimento mostrou que algumas partículas alfas elas sofriam mudança na sua trajetória e algumas poucas, mas mensurável, voltava. De acordo com o modelo atômico de Thomson, essas partículas alfa colidir com os átomos da folha fina de ouro, ela passaria sem sofrer qualquer desvio. Contudo, como vimos no experimento, algumas partículas elas sofrem um desvio na sua trajetória e outras pequenas, mas com a quantidade mensurável até volta. Então, esse modelo atômico não conseguia explicar esse experimento. Então, foi preciso criar-se outro modelo para poder explicar esse fenômeno. Então, Rutherford propôs um modelo em que, diferente de Thomson, a densidade de massa do átomo seria concentrada toda em um pequeno espaço, ou seja, a massa ela era totalmente desuniforme e essa massa estaria carregada positivamente e em volta estaria os elétrons carregados negativamente. Dessa forma, ele conseguiu explicar por que as partículas alfa sofriam mudança na sua trajetória. Ele falou que isso acontece porque as partículas alfas se chocam com essas massas. Como essa massa está bem concentrada, ela é capaz de mudar a trajetória da partícula alfa. Essa enorme densidade de massa foi denominada de núcleo e em volta que estariam as cargas negativas foi denominada de eletrosfera. Então, aí vocês podem observar o experimento novamente, só que agora com o modelo de Rutherford. Então, aí está escrito a proposição de Rutherford do modelo atômico. O que ele quer dizer quando o átomo ele é desuniforme com a distribuição de massa e de carga? Que ele quis dizer que a massa não está no átomo inteiro, como dizia Thomson, e sim está concentrada num pequeno núcleo. A carga, por sua vez, também está totalmente desuniforme, uma vez que o núcleo ele é composto por carga positiva e a eletrosfera por carga negativa. Ou seja, a carga não é uniforme como proposto no modelo de Thomson. Chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham compreendido. Se caso ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder. Alguns de vocês podem ter pensado assim: se o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa, por que um não atrai o outro e se chocam?
Isso aí eu vou explicar na aula que vem e também vou explicar o modelo atômico de Bohr. Até mais.